Eu, essa semana, meditando, pensando a respeito de um monte de coisas, e eu sou um perigo quando eu fico pensando, porque eu sou uma pessoa muito imaginativa, eu começo a pensar as coisas e daqui a pouco eu começo a pensar numa coisa, daqui a pouco eu já estou em outra coisa totalmente diferente e vai desencadeando um monte de pensamentos. E uma coisa veio à minha mente, pode ser muito estranho assim, mas eu confesso para os irmãos que esse pensamento veio a mim quando eu pensava sobre mim mesmo. Os irmãos não precisam ficar, os irmãos e as irmãs não precisam se preocupar, não estava pensando nos irmãos e nas irmãs, não. Estava pensando em mim mesmo. E um pensamento que me veio foi o seguinte, vamos colocar isso dentro do contexto que nós estamos falando aqui, para não ser uma heresia. Eu pensei no seguinte, eu falei, se eu fosse Deus, eu não salvaria a raça humana, porque dá muito trabalho. Nós somos seres totalmente volúveis, a gente não nós não somos pessoas constantes. Um dia nós estamos muito bem, nós acordamos e queremos ler a Bíblia, e queremos orar, e queremos adorar o Senhor, e isso pode se prolongar por alguns dias, por alguns meses, mas aí tem dia que a gente acorda, a gente não quer saber de Bíblia, a gente não quer saber e nós precisamos negar a nós mesmos contando com a graça de Deus para voltarmos para o Senhor, para fazermos aquelas coisas que são corretas, não como lei, mas porque nós precisamos dessas coisas, E eu fiquei pensando, um dia a gente está muito triste, às vezes até sem motivo, E não é só as mulheres que passam por isso, nós homens também passamos por isso. Às vezes nós estamos muito alegres, Então a gente fica nesses altos e baixos, nessas inconstâncias da nossa vida, e isso é normal e natural para todos nós. Então eu pensando com relação a mim mesmo, pensando nessas coisas, eu falei, gente, eu não desejaria um trabalho como esse, uma coisa de transformar um ser humano à imagem de Cristo, o Senhor Jesus sempre constante, o Senhor Jesus sempre, aquela mesma pessoa bendita, aquele homem perfeito. Dá trabalho. Mas aí, irmãos, pensando sobre isso, me vieram alguns versículos, porque também comecei a pensar nessa graça bendita que nós recebemos, porque Deus não se deixou enganar, ou Deus não foi enganado por algum ato de justiça, de alguma coisa boa que nós tenhamos feito. Deus olhou e falou, opa, tem um potencial ali no céu e eu vou salvá-lo, porque tem uma coisinha ali que eu posso. Deus não se enganou dessa maneira. Na verdade, quando Deus olhou para nós, Ele nos viu pessoas mortas nos nossos delitos e pecados, incapazes de fazer qualquer coisa, absolutamente incapazes de cumprir qualquer coisa que Deus dissesse para nós. E aí, me lembrei desses versículos em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós conhecemos tão bem, que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmãos, esses foram alguns versículos que eu pensei, e eu também pensei nesses versículos que estão na carta aos Hebreus, lá no capítulo 7, também são versículos que nós conhecemos bem, que diz assim, a partir do versículo 20, vamos ler alguns versículos aí, vamos ler a partir do 20, capítulo 7, versículo 20, a partir do versículo 20, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes,
sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha o versículo 26. Porque era conveniente para nós, ou nos convinha, ou nós necessitávamos, nós precisávamos, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Vamos ler de novo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Irmãos e irmãs, nós somos inconstantes, nós somos volúveis, nós mudamos, nosso humor muda, de acordo com as coisas externas que nos acontecem, também com situações internas. Nós passamos por vales, nós subimos até o alto das montanhas, e isso é natural de todo ser humano. Por isso que nós não podíamos ser salvos pelo nosso próprio braço. É por isso que nós somos salvos pela fé, nessa graça que nos foi dada. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus não nos deu uma salvação frágil, que dependesse do nosso bom humor, que dependesse da nossa santidade, que dependesse daquilo que nós podemos fazer para Deus. Deus nos deu uma salvação que depende da constância do seu Filho, o nosso bendito Salvador. Por isso também é que essa salvação ela não poderia acontecer se o Senhor Jesus não tivesse se tornado homem. Deus não poderia nos salvar se não tivesse existido nessa terra um homem constante, um homem santo, um homem imaculado, um homem que fosse separado dos pecadores, no sentido de não ter pecados, de não cometer pecados. Essa salvação só é possível por causa dele. E aí, irmãos, quando a gente considera a vida do nosso Senhor Jesus, a gente vê que o Senhor Jesus, em nenhum momento da sua vida, ele oscilou. Em nenhum momento da sua vida, ele esteve em baixa ou esteve em alta. O Senhor Jesus foi um homem constante, porque ele, como homem perfeito, e o modelo, e aquele ser humano que Deus deseja que todos nós sejamos, porque estamos sendo moldados à imagem do nosso Senhor, Ele está crescendo em nós. Esse Senhor Jesus, Ele é incapaz de sair de ir de um extremo para o outro. Ele é perfeito e totalmente equilibrado nas suas ações, nas suas palavras, em todas as coisas que Ele faz. E é esse Salvador que Deus apresentou para nós. É por isso que nós tomamos pela fé e nos agarramos nessa âncora, que também foi colocada lá, naquele lugar santíssimo, e da qual ninguém pode nos tirar. É por isso que Deus nos colocou em Jesus Cristo, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. É por isso que nós encontramos descanso nele, e não em qualquer outra coisa. É por isso, irmãos e irmãs, que as mudanças que acontecem no nosso corpo, as mudanças que acontecem na nossa condição social, as mudanças que acontecem ao nosso redor, das pessoas que nós amamos, e nós perdemos, que nós sabemos que não vamos conseguir manter para sempre conosco. Por isso que essas mudanças,
elas não são eficazes, elas não podem ser a motivação da nossa vida no que diz respeito à eternidade. Nada disso. Por isso que nós precisamos olhar atentamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É só por isso, irmãos, ou é por tudo isso. A nossa salvação é uma salvação completa e perfeita, porque Deus sabia que nós não éramos completos e nem perfeitos. Se Deus tivesse deixado 1% de alguma coisa para nós fazermos pela nossa salvação, a nossa salvação estaria completamente perdida. Se houvesse qualquer coisa que dependesse de nós, nós não estaríamos salvos. É por isso que eu creio que é impossível um cristão perder a salvação, porque não depende dele. Esse é um outro assunto que nós podemos tratar, de situações que podem, nos fazer ter muitas perdas, mas perder a salvação, jamais, porque não depende de você e não depende de mim, porque senão um dia eu estaria salvo e outro dia eu estaria perdido, porque se eu cometesse um pecado, eu estaria perdido. E isso também não serve, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, isso também não serve para nos levar numa condição de nós afrouxarmos, de nós acharmos que então podemos fazer qualquer coisa, porque também, irmãos, a salvação que nos foi dada, ela também inclui nela uma vida de santificação constante. Por isso que também, para mim, não é razoável, e eu não consigo me imaginar vivendo uma vida de pecados deliberadamente, porque não condiz com a vida que foi colocada em mim, porque o Espírito Santo que está em mim vai dizer para mim, olha, isso não é adequado, e há graça e há poder disponível para você viver uma vida diferente disso. Pequenos tropeços podem acontecer, mas vivemos deliberadamente em pecado não condiz com essa salvação que você e eu recebemos e com a vida santa e gloriosa e constante do nosso Salvador que foi colocada em nós. Essa é a salvação que você e eu recebemos. Por isso você e eu precisamos imediatamente correr para o trono da graça de Deus e vivemos aos pés da cruz constantemente. Como foi orado nessa manhã, nós precisamos constantemente dizer para a nossa alma, se alegre no seu Salvador, porque Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de nada mais para se alegrar, porque se você acha que o dinheiro vai se alegrar, e se você está feliz porque você tem dinheiro, o dinheiro pode acabar. Se você acha que um corpo perfeito, no sentido de estar saudável, vai te alegrar, isso também vai passar, porque todos nós, se o Senhor não voltar antes disso, todos nós passaremos pela morte. Então, irmãos e irmãs, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, como eu comecei dizendo, se eu fosse Deus, eu não salvaria a mim mesmo, não os céus. Mas, irmãos, glória a Deus, que o nosso Deus, Ele está acima de qualquer pensamento que nós possamos ter, Ele está acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Ele é alguém totalmente separado dessas questões humanas. Por isso Ele salvou um pecador como você, e por isso Ele salvou um pecador como eu, porque Ele também olhou e fez as contas e disse, eu vou transformar os céus em alguma coisa que Ele jamais seria pelas suas próprias forças. Eu vou pegar esses pecadores e eu vou transformá-los em alguma coisa que eles jamais imaginaram que seria. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, e nós olhamos para nós falamos, é muito distante. Mas, irmãos e irmãs, aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E isso é fato, e isso é verdade. Então, vamos deixar de olhar para nós mesmos. Vamos deixar de olhar para as nossas circunstâncias, para os nossos desejos não atendidos, para as nossas lutas diárias, para as nossas alegrias, para as coisas que nos dão contentamento,
e vamos olhar para Jesus Cristo e pensar nisso, irmãos, que daqui a pouco tempo, todos nós que estamos nesse salão aqui, desde o mais novinho até o mais velho, todos nós estaremos com Ele para sempre. E aí, irmãos e irmãs, todas as coisas terão passado, as alegrias, as tristezas, as angústias, as batalhas, todas elas terão passado. E o que vai sobrar disso? O que vai sobrar, irmãos, é aquilo que Ele construiu em nós pela sua própria vida, e que Ele está tentando fazer em nós neste exato momento. Por isso, irmãos, glória a Deus pela nossa salvação, porque foi isso mesmo que aconteceu. Não se engane, Ele escolheu pecadores como nós, pessoas que, quando nós estamos sozinhos, na nossa intimidade conosco, com nós mesmos, nós sabemos o que nós somos. Nós podemos até parecer razoáveis, né, bonitos, externamente para as outras pessoas, mas sabemos o que somos. Sabemos o que somos. E Ele sabe muito mais o que nós somos do que nós mesmos. Ele nos escolheu e nos deu uma salvação que independe de você e de mim. E é isso que nós estamos fazendo ao partir o pão e ao dar esse testemunho. Jesus Cristo me salvou. Eu era um pecador perdido, eu estava caminhando para o inferno e não havia nada que eu ou qualquer outra pessoa pudesse fazer. Jesus Cristo pôde e Ele me salvou. E é bonito pensar nisso, irmãos, porque quando aquele leproso se aproxima do Senhor Jesus e ele diz que quer ser purificado, né? E ele fala para o Senhor Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar da minha lepra. E o Senhor Jesus diz para ele: eu quero. E toca nele, algo que era proibido. E ao invés do Senhor Jesus se tornar um leproso, o leproso se torna uma pessoa saudável. Porque o Senhor Jesus, Ele tem poder de fazer isso com você e comigo. Se você disser para Ele: Senhor, eu quero ser puro. Senhor, eu quero ser aquilo que agrada ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Sabe o que o Senhor Jesus vai dizer para você? Eu quero ser limpo. Ele está disposto. E que Ele nos dê um coração também disposto, irmãos. E que nós possamos participar desse momento sabendo disso. Fomos salvos pela sua graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Te damos graças, Senhor, porque essa é uma verdade, Senhor. Olhando para nós, Senhor, nós não conseguimos compreender essa salvação de maneira completa, Senhor. Olhando para nós, Senhor, a gente começa a duvidar, inclusive, Senhor, como é que essas coisas podem acontecer a uma pessoa como eu. Mas quando colocamos os olhos em Ti, Senhor, nós entendemos que o Senhor tem um amor que não depende do nosso amor e da nossa afeição por Ti. Um amor que não depende da nossa santidade, um amor que não depende das nossas obras, Senhor. O Senhor nos amou quando nós éramos Teus inimigos, Senhor. O Senhor nos comprou, Senhor, com o sangue vertido no Calvário, Senhor. O justo morreu pelos pecadores, Senhor, para que agora nós fôssemos feitos justos, Senhor. Senhor, é muita graça, Senhor. É muito amor, Senhor. É muita bondade da parte do Senhor. E nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. E para dizer de novo, Senhor, que embora não entendamos perfeitamente, nos alegramos muito na salvação que o Senhor nos deu. Senhor, seja exaltado entre nós, como já temos orado, Senhor. Não somente nesse momento em que essa assembleia está junta, Senhor, mas em todos os dias das nossas vidas, Senhor. Senhor, durante as nossas inconstâncias da semana, Senhor, durante as nossas batalhas e lutas, Senhor, ferrenhas, Senhor, para sobreviver, Senhor, seja exaltado no nosso coração, Senhor, e que jamais percamos de vista, Senhor, que embora batalhemos nesse mundo, Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, Senhor, e o Senhor está conosco, Senhor. Senhor, embora passemos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, Senhor, haja lágrimas e sofrimento, Senhor. Senhor, pode haver alegria, Senhor, abundância, Senhor. Senhor, ou falta, Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco, que a Tua salvação é perfeita, Senhor. E nós cremos nela, Senhor. E sabemos que o Senhor não vai mentir e nunca mentiu para nós, Senhor.
O Senhor é o nosso protetor, Senhor. O Senhor é o nosso redentor, Senhor. O Senhor é o nosso amado companheiro, Senhor. E mais do que isso, Senhor, aquele que vai nos levar, Senhor, a salvo, Senhor, para o teu reino, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Senhor, nós aqui queremos nos prostrar aos teus pés, Senhor, para falar da tua dignidade, da tua fidelidade, do teu amor, Senhor, e da tua heróica vitória no Calvário por nós. Bendito seja o teu nome. Louvamos a ti, Senhor. Todos os que têm experimentado essa salvação,